Olá, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de ciclos. Nessa aula eu vou apresentar para você os ciclos da vida, né? A intenção aqui é trazer consciência sobre os diferentes ciclos que nós vivemos e os diferentes consciências, né? Níveis de consciências que nós vivemos e compreender esses ciclos como com uma dimensão de aprendizado do que a gente vai experimentar durante esses ciclos para entender de maneira ampla os trânsitos, né, dos planetas aí. Então vamos começar falando sobre Urano, que é o primeiro planeta de consciência espiritual que nós experimentamos aí. E ele tem um ciclo de 84 anos, significa que Urano demora 84 anos para fazer a sua revolução, ou seja, retornar ao ponto original que foi impresso no mapa natal. E esse Urano, como todos os outros planetas, ele sofre aí fases, né? Cada ciclo tem aí 4 fases, que são fases críticas, fases de crise, vamos dizer assim. E isso se repete desde os ciclos dos planetas mais lentos aos ciclos dos planetas mais rápidos. Então, nós podemos dividir todos os ciclos em 4 fases, tá? Urano é um planeta da consciência espiritual, então é o primeiro planeta que fala sobre essa consciência, né? Ele é um planeta oitavado no sentido de que ele também é um planeta frio e seco, mais frio que seco no caso, igual Saturno e Mercúrio, porém Urano é a oitava de Mercúrio, né? A gente pode aí pensar nele como uma consciência espiritual do frio e seco, sendo que o Saturno é a consciência arcaica do frio e seco e o Mercúrio é a consciência pessoal do frio e seco. Pensando nisso, a gente também tem que avaliar que Urano é um planeta frio no sentido de o movimento ser um movimento para dentro, então é um planeta que ele é mais frio que seco, e o seco uma qualidade que vem em seguida à qualidade fria, né? Então ele repete aqui o elemento terra, né? Então por isso a gente pode considerar Urano como um planeta do elemento terra. E aí vamos conversar sobre o que é esse frio como predomínio, sendo que o signo que tem frio como predomínio, que também se relaciona com o elemento terra, é o touro, né? Mas vamos entender esse frio numa camada mais profunda, e aí a gente vai entender também que o frio ele tem um movimento para trás, um movimento para baixo, um movimento também para dentro. Então, quando a gente pensa numa dimensão espiritual, a gente está falando de um movimento que nos conecta com o que está atrás, o que veio antes. E aí, o que veio antes, numa dimensão espiritual, é a dimensão espiritual da vida que nos atravessou e chegou até nós, né? Então, é um entendimento dessa fonte inesgotável da vida que vem de trás para frente, né? E aí a gente também pode pensar num planeta que nos leva a uma internalização mais profunda, né? Num campo de também olhar para a morte, porque a gente avança uma dimensão ao mergulhar para dentro e descer, a gente vai avançando para dimensões que vão sendo cada vez mais reduzidas no âmbito
no âmbito tanto do sutil para o denso, quanto do vivo, né, do que está fora, para ir morrendo, né? Então, o Urano nos leva para uma dimensão do que está morrendo internamente em nós, do que está perdendo vida internamente em nós. Então, não é raro a gente ver trânsitos de Urano onde a pessoa volta para si, assim como ela também volta para trás, em decisões, em estruturas, em planejamentos, em coisas que estavam talvez até já bem definidas. E aí é muito interessante a gente parar para prestar atenção, porque esse frio que volta atrás ou que acaba interiorizando e acaba matando algumas coisas que antes estavam definidas, é porque existe uma projeção de movimento para trás, para baixo e para dentro que tem como vislumbre a qualidade seca, que é uma qualidade que virá depois. Então, o movimento do Urano, ele é um movimento que acontece porque ele está de olho no futuro, tá? Então, isso é muito importante também de parar para prestar atenção, porque a gente tem que entender nas qualidades primordiais o lugar das qualidades. Então, e o lugar de um em relação ao outro, né? O frio seco, ele busca, ele anseia, ele olha para frente e o que ele vê à frente é o seco, né? Então, existe nesse planeta uma busca por maior autonomia no caso do seco, né? Ah, mas essa autonomia ela é espiritual, ela é pessoal, ela é uma autonomia na dimensão mais ampla da coisa, né? Então ela não está falando só sobre ter uma autonomia em relação a pai e mãe, ou ter uma autonomia em relação à própria família, mas ele está falando sobre ter uma autonomia, uma autenticidade que conecte com a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual tem a ver com tomar aquilo que o meu espírito deseja, né? Tomar porque é frio, aquilo que o meu espírito deseja, aquilo que tem coesão com o que está dentro de mim, aquilo que tem aderência com realmente aquilo que está dentro de mim, tá? Por isso que eu coloquei aqui que por conta do frio ser maior que seco no caso do Urano, a questão que surge com o trânsito de Urano é o que eu devo manter, o que eu devo conservar, o que eu devo reduzir, né? O que eu devo estabilizar, o que deve ser enraizado realmente, o que deve ser realizado, do que eu devo me afastar e o que eu devo deixar morrer, porque coexiste esses dois pontos, né? Tanto o ponto da manutenção quanto o ponto da morte. Então, o que eu devo continuar mantendo e conservando por conta de ser frio, né? Ter essa dinâmica fria. O que eu devo dar estrutura, estabilizar, enraizar em mim. E o que eu devo deixar morrer, o que eu devo me afastar, o que eu devo me distanciar, né? E aí é um ponto importante porque a gente fala de Urano como a lei da hierarquia e é um lugar de ordem. E aí também é um planeta que nos ensina a ser pequenos diante a camada espiritual. Então ele nos abre o véu de um olhar mais amplo, né? Ele nos faz prestar atenção e reconhecer, porque o seco ele nos dá essa camada de discernimento, né? De distinção, de reconhecimento de algo que estava no inconsciente surge para a consciência. Então, que a partir do momento que eu reconheço isso, eu começo a reavaliar a minha postura. Então, eu começo a me distanciar,
eu começo a me afastar e eu começo a realmente realizar o que eu posso manter e o que eu não posso manter dentro da minha postura diante a todo esse discernimento, né? Então é um planeta que nos abre uma faceta, por isso que as pessoas falam que Urano é o insight, é a clareza, né? O clarão, é a cocriação, é o experimentar, é a surpresa, é a ruptura. E aí eu paro para refletir aqui o seguinte: será que Urano realmente é um planeta de rompantes, de surpresas que são dadas para nós como do nada? Ou será que nós já com a presença dele, já vamos aprendendo e discernindo e prestando atenção num processo que antes não estava claro o suficiente? Porque quem experimenta Urano entende que existe uma grande pressão que surge antes das rupturas. E essa inquietação, essa pressão, esse desconforto, ele vem da compreensão de que nós estamos atrelados a coisas que não são nossa responsabilidade, que não nos compete, né, que não tem coesão interna conosco, né? Então é um planeta que se nós nos compreendermos ah, e compreendermos o destino pessoal das pessoas e começarmos a entender tudo isso num destino mais amplo, nós vamos começar a nos colocar como pequeno e naturalmente nós vamos nos levar para o nosso destino pessoal. Então, Urano ele liberta a gente desses emaranhamentos dos quais nós nos colocamos, muitas vezes por conta de nos colocarmos grande em uma situação onde nosso lugar é pequeno. Por isso que muitas vezes Urano reduz um pouco do nosso poder e nos deixa em situações de impotência. Né? Por isso que muitas vezes ele surge e rompe com planejamentos, com relações, com experiências e situações onde de alguma maneira nós estávamos tomando a frente como grandes e, e aquilo não deveria ser a ordem natural da coisa, né? Então ele nos reduz, ele nos retira um certo poder e nos coloca em contato com o nosso lugar diante a comunidade, diante ao grupo, diante à sociedade, diante aos sistemas dos quais nós fazemos parte, né? Então é um planeta que também nos ensina o que é contribuir, o que é participar, o que é partilhar. Eu gosto da ideia do Urano quando ele vem com trânsito, porque ele nos retira desse ideal aquariano onde a gente não tem contato, conexão com a realidade. Então, Urano realmente nos coloca em conexão com essa realidade, né? Ele nos faz experimentar os reais obstáculos que acontecem. Não com a intenção de nos fazer, de nos limitar, de nos retirar do nosso poder, né, pessoal, não com isso, mas com a intenção de fazer com que a gente compreenda o nosso tamanho diante as coisas que nós nos envolvemos. Então eu vejo, por exemplo, os adolescentes e o lado negativo, né, desse aquário, que é a rebeldia, que é a indignação,
que é a vontade de mudar, de impor, né, a nossa vontade de fazer as mudanças, de, de trazer soluções, mas a desconexão real com o processo, com o que veio atrás de nós, né? Com o nosso tamanho, com a nossa capacidade também, porque aí o pequeno na dimensão espiritual ele vem no dizer o quanto nós temos capacidade, experiência para realmente ajudar de maneira igual, né? Então ele nos coloca em calamidades, em situações muito difíceis e tal, onde a gente percebe se a gente realmente tem o que oferecer, né? Ou se a gente está num plano do ideal, se a gente está num plano de uma. O plano é ideal mesmo, no plano ideal do que deveria ser feito, da solução que deveria acontecer, mas a gente não tem ali a real experiência. Ou a gente não experienciou aquilo de maneira a gente entender aquilo, né? Ou a gente também não tem recurso suficiente para trabalhar em cima daquilo. Então, ele nos faz compreender essa pequenez, que pode muitas vezes surgir e se transformar num campo de inadequação, num campo de insegurança, num campo de inferioridade, num campo de comparação, num medo muito grande de falhar, porque muitas vezes por conta da falta de estrutura para atuar. Então é importantíssimo isso também, né? Por isso que muitas vezes em trânsito de Urano surge essa sensação de insegurança, surge essa sensação de inadequação, surge essa sensação de será que eu sou capaz, será que eu não sou capaz, porque vislumbra-se uma frente que diz, será que você tem autonomia o suficiente para fazer esse movimento? Ou quanto você ainda está preso em estruturas, o quanto você ainda depende de determinadas estruturas, o quanto você ainda tem uma crença sobre determinadas questões. Então ele te coloca muito em frente com a necessidade de construir uma coerência entre o que você vê no mundo externo e o que você tem dentro do seu mundo interno, certo? Então esse é Urano inicialmente, né? Ai, peraí, gente. Tô uma raiva disso aqui. Peraí. Esse é o mundo de Urano que inicialmente a gente precisa olhar. Então, como eu disse para vocês, os planetas passam por esses ciclos, né? Em que eles atravessam o zodíaco todo e partem do ponto original. E esses ciclos, eles têm aí, aqui tá até escrito errado, mas ele tem aí fases, né? A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase. Que não é assim, né? Mas que parte do ponto no qual ele foi impresso no mapa. Então, se você tem Urano na casa 9, a primeira fase vai ser da casa 9 em diante, né? E aí nós temos que essa primeira fase vai ter aí 21 anos. Depois a segunda fase vai ter aí 42 anos, né, que é do 21 aos 42. A terceira fase, que é dos 42 para os 63. E a quarta fase, que é dos 63 para os 84. No caso dos planetas com consciência espiritual, a gente vai ver que o único planeta que a gente consegue construir um ciclo todo nessa vida, até agora, é Urano, porque Netuno já tem 164 anos e o Plutão
tem 250 e a gente ainda não viu seres humanos completando essa idade. Então, o que a gente tem é que a pessoa vive ou pode viver, tem na atualidade uma condição de viver um ciclo completo de Urano. E a gente vê muita gente morrendo, inclusive na completude do ciclo de Urano. Inclusive, me vem à cabeça a Hebe, quando ela fez o ciclo dela, o primeiro ciclo completo dela de Urano, tá? E aí, descendo para a consciência de Saturno, né, que é uma consciência arcaica, a gente percebe também que um ciclo completo de Urano, ele tem aí 3 ciclos de Saturno, né? Então a gente também pode compreender que essa consciência arcaica, ela atravessa 3 ciclos importantes de Saturno para amadurecer e chegar num nível espiritual de Urano, né? E o que é essa consciência arcaica? Quando a gente fala de uma consciência arcaica, a gente está falando de uma consciência sistêmica. E a gente conhece a consciência sistêmica e a gente sabe que a consciência sistêmica também ela é soberana, ela precede, na verdade, a consciência pessoal, né? Por isso que ela é mais forte que Mercúrio, que é uma consciência pessoal. Então, às vezes, nós tomamos decisões por Mercúrio e aí Saturno vem e nós vivemos o fracasso das nossas né, dos nossos movimentos com Mercúrio. Porque Saturno é quem vai ali, querendo ou não, manter o equilíbrio da consciência grupal. E essa consciência grupal, ela surge a partir do momento que a pessoa começa a desenvolver essa consciência mercuriana, né, de equilíbrio também. Então, repara que coisa maluca aqui pra gente desenvolver de raciocínio. Tanto Urano então Urano vem com esse lugar de qual é a ordem, né, qual é o meu lugar diante ao todo. E aí Saturno vem com a lei do equilíbrio, no caso, em relação ao que a gente toma, né? Então, Saturno vem para dizer, olha, você está tomando o que é seu ou você está tomando o que é do grupo, né? Porque o Saturno em si, ele não suporta que uma pessoa tome para si um destino que é do grupo, né? Assim como ele, e isso não suporta que tome para si seja um destino funesto, seja um destino, como é que eu vou dizer, um sucesso também, né? Então aqui a questão do Saturno tem muito a ver com tomar. O que eu tomo dessa consciência arcaica? Sem que eu construa desequilíbrio, né? Na consciência grupal. E aí, ao mesmo tempo, o Mercúrio, ele procura esse equilíbrio de troca no campo da doação. Então, o Mercúrio, ele vai buscando se equilibrar pessoalmente através da doação, né? Então, o Mercúrio, ele vai interagir com o mundo, ele vai interagir com o meio, com as pessoas, na sua sobrevivência, que a partir da sua sobrevivência, tentando encontrar um pouco mais de autonomia, certo? E aí ele vai buscando essa autonomia, buscando, né, equilibrar a estrutura e o fluxo, a entrada de estrutura, e essa consciência de fluxo, sendo que o Mercúrio o movimento é para fora, é para cima, né, e para frente. Enquanto esse movimento para fora é realizado no nível de consciência pessoal, o movimento para dentro é construído um nível de consciência arcaica.
percebe? Só que esse movimento para dentro, que não pode ferir a consciência de equilíbrio arcaico, ele tem no campo do Mercúrio um inconsciente que é a lei do pertencimento. Também é sobre tomar, né? Só que aqui é sobre tomar, é sobre o que tomar. Porque nós estamos falando de um signo de Virgem no campo inconsciente. E o signo de Virgem, ele é mais seco que frio. Então, esse signo de Virgem, para tomar, ele tem que passar por um processo. Lembrem, é frio, seco, só que o seco tem predomínio, né? Então, ele tem que passar por um processo de autonomia para conseguir compreender o que ele absorve, o que ele toma. Então, essa consciência de equilíbrio sistêmica e arcaica depende muito da distinção desse Mercúrio do que ele toma no campo pessoal. Porque se ele não constrói esse discernimento do que ele toma no campo pessoal, ele com certeza vai tomar aquilo que ele não deve tomar. E se ele tomar aquilo que ele não deve tomar, ele vai promover um desequilíbrio na consciência arcaica que vai fazer com que a sua vida dê resultados de fracasso. Por quê? Porque ele muito provavelmente vai estar tomando para si as dores da mãe, os medos da mãe, as dificuldades da mãe, os problemas da mãe. Então, ao tomar esses problemas para si em relação à mãe, ele não consegue desenvolver a autonomia dessa mãe e assim ele promove desequilíbrio de troca no campo consciente com o meio. Então ele vai para o meio e não cresce, né? Porque o Mercúrio é o crescimento de maneira equilibrada, no caso dos Gêmeos, né? O equilibrado significa ele ter cada vez mais fluidez no desenvolvimento da sua mente, né? Então ele ter cada vez mais intelecto e menos primitivo, né? Por conta do quente seco, quente úmido. Então ele não consegue desenvolver o próprio intelecto, né? E por não conseguir desenvolver o próprio intelecto, ele não consegue discernir o que é dele e o que é da mãe. E aí ele carrega o destino da mãe. E a consciência arcaica não aceita inversão de ordem nesse caso, né? Então o que acontece é que aí o Saturno entra como um processo de busca por reequilíbrio, né? Então, o que é essa busca por reequilíbrio? Ele começa a promover obstáculos, desafios e complicações, porque muito provavelmente houve uma interrupção no fluxo do amor, né? Por que o Saturno? Por que a gente está falando isso? Porque Capricórnio é um planeta, é um signo frio, seco, com aporte úmido. Então, o úmido na sua origem, ele é pequeno. Isso significa que a entrada de fluxo é pequena e muito provavelmente houve ali uma interrupção de fluxo, né? E aí essa interrupção de fluxo, ela começa a gerar obstáculo, a gerar rigidez, a gerar dureza, a gerar problemas e para que a pessoa tenha que voltar para trás, voltar para a origem e restaurar o fluxo.
E esse fluxo é uma restauração que precisa retomar o tomar, né? Então a mãe passa a tomar da mãe, a criança passa a tomar da mãe. Então as mães vão dando, as crianças vão tomando e naturalmente elas podem virar para frente e crescer, certo? Então aqui o que é muito importante é que o Saturno em si, ele tem esse intento quando ele começa a criar fracassos, quando ele começa a criar obstáculos, quando ele começa a criar rigidez, quando ele começa a criar dureza, quando ele começa a criar uma vida sem realizações, né? Ele apresenta aonde o fluxo do amor foi interrompido e ele convida para a restauração desse fluxo. E essa restauração é um retorno, por isso que é frio, né? Então, porém, como ele é um frio seco, a pessoa pode ficar muito fixada e ter dificuldade de perceber que ela precisa retornar, né? Então ela pode precisar de repetições de padrões, ela pode precisar de muitas dificuldades, de muito abatimento, de muito enfraquecimento, muita impotência, para que ela possa buscar um caminho de retorno, tá? Então, nem sempre o Saturno é fácil de ser compreendido, porque o movimento dele não é com fora, é um movimento com dentro. Então, a pessoa precisa entender que a própria limitação está interna ou na sua origem, por carregar aí alguns pesos, lembrando que, como ele é frio olhando para o ser, que o Mercúrio inconsciente é virgem, existe pesos que foram carregados por falta de discernimento e de separação. Então, quer dizer, a pessoa precisa, para desenvolver um bom Saturno, ter um bom desenvolvimento de Mercúrio. Porque se ela teve um mau desenvolvimento de Mercúrio, naturalmente ela também não vai conseguir ter um bom desenvolvimento de Saturno, entende? E assim é a mesma coisa com Urano, né? Então é muito importante entender que essas três camadas, elas são camadas que atuam em conjunto, em níveis de consciência diferentes. Então, se você pega um mapa natal onde a pessoa tem um Mercúrio super difícil, né? A pessoa ali pode ter um indício que a pessoa não teve um bom desenvolvimento de Mercúrio, por isso ela não tem uma boa capacidade de observação, ela não tem uma capacidade analítica fácil, ela não tem uma capacidade de discernir as coisas, de construir critérios, de entender limites. Então, isso foi empobrecido dentro do processo dela. E por isso, naturalmente, ela também vai viver Saturno de maneira limitada. E pode ser que seja um Saturno que venha com uma camada bem dolorosa a imaginar o que ela está carregando de peso no nível de consciência pessoal, entende? Então, para que ela consiga desenvolver uma consciência de Saturno que seja realizadora, que seja produtiva, que realmente leve para um processo de merecimento, ela precisa desenvolver uma consciência mercuriana, né? Que dê esse senso de distinção do que é o destino pessoal da mãe e do que é o destino pessoal dela. E aí ela precisa desenvolver todo um processo também de
além de distinguir, naturalmente começar a desenvolver uma consciência de equilíbrio pessoal na própria doação. Então, ela vai desenvolver uma relação com o meio que vai precisar passar por um processo de compreensão entre o dar, né, que busca se libertar do peso, da obrigação que sente, né? Porque esse peso é um peso que ela carrega inconscientemente, então ela sente essa obrigação, ela sente essa dívida na relação com o meio, e naturalmente ela fica querendo dar para o meio antes mesmo de se sentir cobrada, porque ela já sente essa cobrança. Então ela busca por doação para liberar esse processo, né? Essa sensação de dívida ou de obrigação. E aí começar a desenvolver essa dinâmica para explorar o meio, para interagir com o meio de maneira mais de maneira curiosa, mas com espaço, né? Não sentindo o meio como uma obrigação. Eu tenho que atender todas as exigências que o meio me demanda. Não, eu posso escolher. Eu posso, nesse momento, fazer isso. Eu posso, naquele momento, fazer isso. Chegar e terminar. Né? Então, ter uma relação de troca onde o seco no aporte, que é na origem, passa a crescer. Então, passa a crescer o foco, passa a crescer a estrutura, etc e tal. Tá? Então, tudo isso a gente precisa prestar bastante atenção, e quando a gente for ler um mapa de interpretação, a gente deve avaliar esses 3 planetas em conjunto, né? Mesmo no mapa natal, assim como nos trânsitos. Então, eu entendo que eu estou vivendo um trânsito de Urano, deixa eu dar uma olhada no trânsito de Saturno e deixa eu dar uma olhada em Urano, Saturno e Mercúrio no mapa natal, né? E entender também, porque isso tudo tem a dinâmica do Mercúrio retrógrado, o Mercúrio direto, né? O Mercúrio estacionado. Então, tudo isso é muito importante de ser atentado para que a pessoa também compreenda o que é do mapa dela, o que é natural do mapa dela, o que ela precisa desenvolver e o que não. Porque tem pessoas que vão ter uma consciência espiritual de Urano sendo demandada no momento presente, tem outras que não vão acessar essa consciência, né? Ou vão acessar essa consciência só no nível coletivo mesmo, e às vezes nem vão prestar atenção nessa dimensão, tá? Então isso é também muito importante ser atentado. E aí a gente entra para falar com Netuno, né? Que Netuno já é um planeta com um ciclo de 164 anos, por isso a gente coloca aí que a pessoa vai vivê-lo em 2 fases, né? Com 41 anos junto com Urano, né? Então ali vai haver uma quadratura, e assim como Urano também, e com 82, que vai ser mais ou menos próximo do final do ciclo de Urano, né? Então, o Netuno, ele é mais úmido que quente. Diferente do Urano, o úmido predomina nesse planeta, porém a direção é a mesma, né? Porque o quente vem antes do úmido. Então, a direção do quente é para o futuro também. São 2 planetas que falam sobre a relação com o futuro. Um que necessita de autonomia, que necessita, né, de discernimento, de distinção, de coesão interna, e outro que necessita de comunhão, de completude, de integração, né? No caso, o Urano leva a pessoa para um regressar, para um regredir, né, para um retornar, enquanto que o Netuno leva a pessoa para um movimento para fora ou para o amplo, né? Porque o quente, ele ao invés de ir para o centro, né, de si mesmo, ele se dirige para cima. Então, a tendência desse planeta no consciência espiritual é tentar se conectar com essa parte que através da nossa imagem, ou da nossa
do nosso inconsciente coletivo está fora da gente, que é Deus, que é o todo, né? Então, o Netuno busca essa referência fora dele. Ele quer crescer espiritualmente para conseguir preencher alguns vazios, preencher algumas incompletudes, preencher alguns espaços que ficaram sem explicação. A gente sabe que é um planeta que, principalmente quem tem ele em ângulo e quem tem ele junto com os luminares e tudo, são pessoas que não tem muita explicação da vida, né? Vivenciam coisas inexplicáveis, coisas que nem sempre trazem um sentido ou uma resposta. Então, o Netuno ele é aquele tipo de planeta que precisa oferecer um conforto no desconhecido, porque são pessoas que vivenciam às vezes destinos que são inexplicáveis, que podem ir desde o destino mais trágico, né, com uma marginalização, como uma pessoa que ganha muito dinheiro e também se vai para a margem da sociedade e que não existe uma explicação do porquê que ela chegou tão longe, né? E aí a gente vê alguns líderes espirituais, algumas pessoas que têm uma capacidade de aglomerar muita gente, porque o úmido ele tem essa capacidade de amplificar, né, de agregar e tal. Então é um planeta que com grande poder gregário, com grande poder de persuasão, com grande poder de integração, né? Mas é um planeta que está buscando preencher vazios, preencher lacunas que não foram esclarecidas. Principalmente se Netuno estiver aí conectado com planetas pessoais, com ângulos, né, do momento presente, do passado, do futuro, mas principalmente se tiver aí agregado a planetas pessoais, porque se ele está agregado com planetas pessoais, muitas vezes ele vai representar um destino de uma pessoa que pode buscar o caminho espiritual antes mesmo de resolver o seu próprio caminho pessoal, né? Muitas vezes porque passa por destinos pessoais muito difíceis, né? Como abandono, desamparo, coisas que são assim que promovem na realidade do ser humano uma certa dó, uma certa pena, né? São pessoas que inicialmente possuem destinos em que nós todos ficamos assim impactados, impressionados e até comovidos, né? Muitas vezes nós podemos cair nesse lugar de dor, de pena, porque são destinos difíceis, né? Então é um planeta que dá um amparo também no nível espiritual para a pessoa, né? Aquela pessoa que nasceu, foi jogada no lixo e mesmo assim sobreviveu. E a gente não sabe explicar como que sobreviveu, mas sobreviveu. Então, querendo ou não, esse planeta ele tem uma força espiritual que é inexplicável, né? Que é impossível de ser explicada ou tangibilizada na lógica do mundo. E ele nos leva né, a refletir sobre ao que nós estamos ligados, né? Então ele fala muito sobre a nossa ligação no plano espiritual e sobre questionar se nós estamos ligados a uma coisa que nos faz bem, que não nos faz bem, que nos traz conforto, que nos traz calmaria ou que não nos traz calmaria e conforto. Muitas vezes é um planeta que faz com que a gente entre em confusão, né? Porque o nível de sensibilidade aumenta muito, então o úmido é um planeta que amplifica, né, tudo aquilo que todos os nossos sentidos, então a gente fica muito mais sensível
e por isso a gente também tem uma tendência a se envolver inconscientemente com coisas que nós não temos noção, capacidade de discernir, né? Ou não estamos atentos o suficiente. Então, é um planeta que, por conta desse úmido, né, e desse quente que se dirige, ele faz com que a gente se meta em situações de confusão, em situações de dificuldade, para também nos mover para um crescimento, né, para um desenvolvimento espiritual. Então, ele nos leva a essa busca, né, e por respostas, por resolução, por entendimento, e nem sempre nós temos essa resposta, né? Então isso também nos leva a compreender, ao mesmo tempo que existe essa busca por completude, também é um planeta que nos ensina a perceber que a incompletude faz parte da vida, que nós estamos num processo de continuidade. Então a gente vê que, por exemplo, com o Netuno, a gente tem uma tendência a viver duas fases do ciclo. Então isso diz que nós estamos completando uma fase que veio e talvez estejamos começando uma fase para quem vier. Então existem cortes de informação que a gente só vai conseguir ter através de uma continuidade de fatos que vai necessitar que a gente busque consciência e clareza, que é o quente. Então, ele também nos faz entender o que promove essa integração interna, o que é que faz com que eu me sinta mais completa, que preenche esse vazio, né? O que promove essa leveza, esse bem-estar. Então, quais são os recursos fora de mim que podem me ajudar a encontrar esse bem-estar, né? O que vai gerar essa sensação de completude em mim. Isso são trânsitos de Netuno, né? E aí, Netuno é um planeta que deve ser observado também como Urano através dos ciclos da Vênus e da Lua também. Porque aí a gente tem dois pontos muito interessantes, né? A Vênus, ela é mais úmida e quente, só que ela num campo de afetivo, pessoal, né? Então, a busca por completude da Vênus é com quem eu vou me ligar, né? Quem são meus parceiros, quem são as pessoas que me fazem bem, quem me oferece esse bem-estar, essa sensação de completude, de integração, de leveza, de relaxamento, né? De união, a nível pessoal. E aí a Lua, ela já tem a ver com esse predomínio do úmido, mas no campo do frio. Então, assim, o que eu devo trazer para dentro de mim do que eu percebo, do que eu imprimo, do que eu capto, que realmente tem ressonância com as minhas emoções, daquilo que eu capto dentro das minhas relações. Então, são dois aprendizados muito importantes dentro de um relacionamento, né? Tem aquilo que eu capto do outro e trago para mim e assumo como meu, ou tem aquilo que eu capto do outro e que realmente tem ressonância com aquilo que eu sinto e que me ajuda a reconhecer alguns pontos dentro de mim que estão amarrados. Isso é uma lua, né? E tem aquilo que é minha preferência, que o outro me oferece, que faz com que eu me sinta mais leve, mais relaxado, mais integrado, né? Que é igual, que me faz sentir igual, que me faz sentir comum, que me faz sentir unido, né? Essas duas consciências, tanto da Lua quanto da Vênus, elas são consciências pessoais que nos levam ao movimento netuniano de início para o Netuno, né? Não em trânsito em si, mas no campo
da vida mesmo. Então, se você tem planetas no seu mapa, tanto a Lua quanto a Vênus, que não estão lá bem aspectadas, a sua relação com Netuno vai ficar mais desafiante. Porque Netuno vai pedir para você se esvaziar, para você se encontrar numa posição de bem-estar, de relaxamento, para que você possa se conectar com algo maior. Se você for uma pessoa que estiver se relacionando com pessoas que não te fazem bem, né? E aí você entra num lado da Vênus, que é esse lado de não tomar consciência, por ser muito úmida, né? De não tomar consciência daquilo que realmente te faz bem, e a Lua também, de você não conseguir discernir aquilo que é seu e do que é o do outro, faz com que você misture várias frequências e na hora que você vai entrar em contato com essa dimensão espiritual, a sua confusão seja triplicamente maior, né? Então você vai tender a acessar na dimensão espiritual várias coisas que estão no campo inconsciente e várias coisas que não são suas, coisas que são das pessoas. E aí você também não vai saber discernir, nem ajudar ninguém, nem canalizar a informação para ninguém, porque você não vai conseguir discernir, putz, isso é meu, isso é do outro. E aí vão haver ruídos na sua comunicação, no seu desenvolvimento espiritual, né? Então, para a gente ter um bom desenvolvimento de trânsito de Netuno, a gente tem que prestar muita atenção em como está a nossa Vênus, como está a nossa Lua, tanto no mapa natal quanto em trânsito. Se nós estamos vivendo trânsitos difíceis nesses dois campos, se elas se são planetas tensos, né, é preciso trazer para o cliente a consciência dos desafios que eles têm nessas duas consciências pessoais para que eles compreendam um trânsito de Netuno numa dimensão espiritual, onde ela quer alcançar. Porque Netuno não está aqui para gerar confusão, não está aqui para gerar desamparo, não está aqui para deixar você pobre, não está aqui para deixar você, como é que eu vou dizer, marginalizado, ou não está aqui para atrair coisas difíceis para sua vida. Ele está aqui para você desenvolver uma consciência da sua sensibilidade e da sua conexão com esse todo de maneira direta, né? Com um esvaziamento, com uma limpeza, uma purificação dessas coisas que você traz, ou por conta de você não se relacionar com critérios, ou por conta de você não ter consciência das suas emoções. Então, são dois campos muito importantes para serem entendidos aí dentro do mapa, tá? Daí a gente vem com Plutão, que é um planeta que demora bastante para fazer a sua travessia, né? Então, o ciclo dele é de 250 anos, em média, e a fase também em média de 63 anos. Então, a gente tem uma tendência a viver ele com uma única fase, sendo assim, se ele tem 4 fases, são 4 gerações, né, que completam um ciclo de Plutão. Então, a gente pode contar aí que, por exemplo, se a gente tiver com um Plutão em cima de um planeta em si, pode ser um ciclo de 4 gerações sendo completado através de você, né? Então, você, a sua mãe, a sua avó, a sua bisa, né? Então, por isso que a gente fala que é um transgeracional também. E aí, esse planeta, ele é mais seco que quente. Então, nesse caso, é o único planeta que não se envolve com o futuro, e sim com a origem, com o passado, né? Porque o quente vem depois do seco, e nesse caso o seco predomina. Então você pode reparar que tanto Urano quanto Netuno quanto Plutão, quem predomina é sempre a qualidade de transição. Então são planetas também de transição, né?
sendo Netuno um planeta de transição que envolve a lei do pertencimento, Urano a lei da hierarquia. Então, no caso do Netuno, é a inclusão da consciência espiritual, né? É a inclusão desse eu divino em nós que é capaz de se conectar em via direta com Deus, né? E canalizar esse eu divino no eu pessoal, tá? Enquanto que e também é uma consciência de todo, né? Eu faço parte do todo. Então, como fazer parte do todo e ser parte do todo e não ser o todo em si, né? Isso é um aprendizado para trânsitos de Netuno. Com Plutão, a gente tem aí uma coisa do que foi reprimido nessa nesses destinos em comum, né? O que foi sendo reprimido, o que foi sendo tolhido, o que foi sendo enrijecido, o que foi se tornando tabu, preconceito, o que foi se tornando oculto, né? O que foi caminhando para o campo da inconsciência e que nos move para fora, né? O que a gente fica buscando fora da gente, que na verdade são coisas que nós rejeitamos em nós mesmas, né? São destinos que nós não vivenciamos, são pontos nossos que nós não nós oprimimos por medo, né? Então, o Plutão, ele é um planeta que oferece essa oportunidade de trazer à tona algo que foi oprimido, que foi diminuído, que foi reduzido, que foi rejeitado. Então, os ciclos de Plutão, ele traz toda a maturidade e a estrutura interna, né, que foi sendo desenvolvida dentro de um espaço-tempo aí. Então, são 250 anos, pensa, começou um ciclo, até o final desse ciclo, passa esse processo de ir resgatando força, ir resgatando poder, ir resgatando ou dando luz, dando consciência às nossas sombras, né? Então, também é conseguir trazer à tona essa maturidade, essa estrutura que já está pronta para ser revelada, sem que a gente perca o nosso lugar, sem que a gente perca a nossa consciência de destino pessoal e sem que nós a palavra infringamos, sem que a gente atravesse o nosso limite, né? No sentido de descobrir o passado, de que o passado seja revelada, a dor seja revelada, a sombra seja revelada e a gente não se identifique com isso como se isso fosse pessoal. E sim compreenda, poxa, esse é um destino ancestral. E eu faço parte desse destino e dentro desse fazer parte, qual é o meu lugar, né? E isso faz com que a gente traga das cinzas as perguntas, né? O que nos move? Porque se Plutão nasce do seco e o seco é inconsciente e ele dá a luz a esse seco, é preciso saber o que está por trás da nossa ação, do nosso comportamento em movimentos de Plutão. O que está reprimido, o que está escondido, o que está controlado, dominado, que está fazendo com que eu me comporte dessa maneira. O que quer vir à tona, o que através de mim quer ganhar poder, quer ganhar luz, né? Porque senão o que acontece? Quando vem a luz, pode vir de maneira extremada, né? Intensa demais, pode vir de maneira identificada, então eu fico desejando me vingar, desejando reparar
aquilo que aconteceu no passado, enquanto que o passado não tem qualquer oportunidade de ser alterado. O passado ele só pode vir à tona para que a gente tome consciência e compreenda que agora existe um novo contexto, uma nova possibilidade e que aquilo que não foi possível naquela época pode ser possível agora. Então é preciso uma inteligência aqui para que a gente não haja de maneira impulsiva e identificada com a dor, tá? Então Plutão vem desse campo. E aí Plutão ele funciona, né? E precisa ser observado aí com Marte, porque se os dois são secos e quentes, né? O Marte é um seco quente no nível pessoal e o Plutão é um seco quente no nível na dimensão espiritual. Então é muito importante também sacar como está o nosso inconsciente no sentido da nossa relação com o nosso instinto. Nós somos primitivos, a nossa ação nasce e surge de um campo totalmente inconsciente, primitivo, ou foi desenvolvido em nós uma relação com as nossas sombras a ponto da gente entender e comunicar melhor com os nossos instintos. Porque quando a gente conhece aquilo que nos move, os nossos buracos, os nossos impulsos, né? A gente consegue também ter um domínio desses impulsos e consegue também ter uma ação consciente diante a esses impulsos. A gente não é levado de maneira impulsiva a repetir um padrão de comportamento que só gera tragédia, né? Então é muito importante para desenvolver a dimensão espiritual do Plutão haver galgado uma dimensão relacionada ao instinto, a ação primitiva e a transformação dessa ação para uma ação instintiva. E aí eu falo para vocês voltarem a assistir a aula de instinto, que é muito bacana e que tem muito a ver com o que eu tô falando aqui, tá? E aí é a mesma coisa, dá uma olhada nos trânsitos, na relação que Plutão tem com Marte, na época em que de trânsito de Plutão. Então, se Marte está bem posicionada no mapa, como que está o trânsito de Marte, como está a revolução com Marte, e como está o mapa natal em relação a Marte. Conversar muito com a pessoa sobre isso também, para que ela possa ficar atenta aí sobre como atuar, porque a gente só pode atuar dentro dos aspectos e trânsitos na dimensão espiritual no nível de consciência pessoal, para que a gente possa entrar em harmonia com o processo, tá? Porque uma vez que eu estou em harmonia com Marte, né, no campo pessoal, naturalmente o campo espiritual vai atuar em ressonância, porque ele é uma oitava acima, tá? Então é importante isso também, parar para pensar nesse campo. Seguindo esse raciocínio, Plutão também tem muita relação com Júpiter e com o Sol, né, assim como Marte também. A diferença é que aqui esses dois planetas falam sobre a qualidade quente. Então, são planetas que vão ajudar a gente a esclarecer, a trazer para a consciência aquilo que precisa ser esclarecido sobre os nossos instintos, sobre os nossos impulsos. Eles vão apresentar para onde o olhar deve ser direcionado, o que deve ser liberado, o que deve ser estimulado, o que deve ganhar vida. Então, eles funcionam aqui como um suporte para os trânsitos de Plutão também, né? Junto com Marte. Então, é importante olhar o trânsito de Júpiter, né? E é importante olhar o trânsito o posicionamento do Sol, assim como os trânsitos de Marte e Sol também, e os lugares deles na Revolução Solar, tá? E por hoje é só, essa foi a aula de ciclos, eu espero que tenha aí trazido consciência para vocês.
E até a próxima aula, que a gente vai começar a falar sobre os trânsitos no sistema do presente. Um beijo e até lá!